Oi! Sabe quando decidir se está na hora ou não de podar a sua planta? Quando você tem que se esconder atrás dela e não tem mais espaço para ela crescer. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje para vocês. Eu resolvi podar as minhas plantas e mostrar o passo a passo de como eu decido a hora certa de podar a minha planta e como eu podo a minha planta para que ela cresça na direção que eu quero. Se você não me conhece, meu nome é Laís Veludo, eu sou bióloga, paisagista, mestre em ecologia e esse é um canal dedicado a plantas, jardinagem e paisagismo. Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever no meu canal. Toda semana eu posto vídeos sobre jardinagem e paisagismo. Se você não se inscrever e se você não tocar o sininho, você pode perder aquela informação necessária para cuidar das suas plantas. Bom, na semana passada eu fiz um vídeo explicando sobre a importância da poda. E disse, que essa semana eu ia podar essa maravilha. Eu sei, gente, que dá muita dor de podar, ela tá muito grande, mas eu tenho justificativas plausíveis para podar a minha planta. Como, por exemplo, essa aqui, ó. Se eu tiro ela do apoio em que ela está, olha o que acontece com ela. Au! O galho dela começa a pender para cá. E isso vai causando uma tensão aqui na base do galho e essa planta eventualmente pode acabar se machucando, contraindo alguma doença e ela totalmente se perder por causa de falta de poda. Então eu resolvi podar a minha planta. Eu sei que dá dó, mas é necessário, vai ser para o bem dela. Hoje eu resolvi podar 3 plantas diferentes. Elas têm morfologias diferentes, são de classes diferentes, são de gêneros diferentes, tudo diferente. Mas o princípio da poda é o mesmo para todos. Vamos começar com esse hibiscus aqui. Se vocês repararem, ele está muito grande, ele está muito comprido e muito vazio. Então, a primeira coisa que eu quero que ele faça é que ele encha, que ele cresça para dentro. Eu sei que semana passada eu disse que a gente tem que priorizar a poda de modo com que os galhos vão para fora. Só que nesse caso, ele está muito diferente, porque o meio dele está muito vazio. E a varanda aqui é muito fina, então eu não posso me dar o luxo de fazer com que o hibiscus cresça muito para as laterais. Ele tem que crescer mais para dentro e ocupar esse espaço vazio dele. Então o que eu faço? Eu vou escolher galhos que favoreçam o crescimento para dentro e outros o crescimento para fora. Como que a gente sabe isso? No vídeo passado eu expliquei, mas eu vou relembrar aqui para vocês não se esquecerem mais. Toda vez que você for podar algum galho, você vai olhar qual que é a direção do último nó acima do corte que você vai fazer. No caso desse corte, o nó que eu escolhi é esse, porque esse nó vai dar para dentro. Então, o galho que vai se desenvolver por causa da dominância apical vai ser esse aqui. Então, ele vai um pouco para dentro. E assim eu fiz com todos. Eu fui escolhendo galho por galho de modo a que a planta tome o desenho que me é mais agradável. Alguns vão crescer para dentro e outros vão crescer para fora. É muito importante isso para vocês entenderem que a poda não é algo aleatório, que a gente deve fazer isso pensando para onde os galhos vão crescer. E assim ficou o resultado final do meu hibiscus. Eu acho que ele ficou bem harmônico, alguns galhos maiores e outros menores, isso é uma coisa que você tem que observar também. Não dá para deixar todos os galhos do mesmo tamanho, porque senão vai ficar aquela coisa muito padronizada e na natureza não é assim que acontece. A próxima planta que eu podei foi esse gerânio. Eu podei por vários motivos. Dentre eles, o fato de que as mudas internas não estavam se desenvolvendo, porque os galhos dominantes estavam muito grandes. A grossura desse galho estava muito grosso, então ele não estava favorecendo o desenvolvimento dele. A planta ia acabar estiolando e os filhotinhos lá de baixo não iam se desenvolver. Então, o princípio é o mesmo. No caso do gerânio, como a gente não consegue ver perfeitamente os nós, a gente corta entre essas linhas, porque daqui vão nascer várias outras mudas. E fazer uma abertura geral desse gerânio é importante para que o sol comece a penetrar nas camadas mais baixas do vaso e essas mudas menores comecem a se desenvolver.
E tudo isso aqui que eu tô tirando, no caso do gerânio, são mudas novas. No gerânio nada se perde. Tudo isso aqui se desenvolve. Gerânio é uma planta que se desenvolve muito rapidamente. Então, vale a pena podar e ir plantando para ocupar os espaços vazios no nível mais baixo. Assim você vai ter um vaso super cheio e muito bonito. Até a primavera, esse vaso vai estar lotado de flores. E por fim, eu vou podar a minha begônia. Eu sei, gente, que dá medo, eu sei que a gente fica apreensivo, eu sei que é difícil, a planta tá muito bonita, mas eu tô preocupada com ela a longo prazo. Eu sei que dá dó, mas eu vou podar. Boa parte desses galhos eu vou enterrar aqui de novo para que ela ocupe esse pedaço. Se vocês repararem, eu vou virar assim porque dá para ver melhor. Aqui embaixo tá muito vazio. E a tendência dessa planta é crescer cada vez mais. E eu não tenho como pendurar, não tenho espaço para colocar. Ela tá ficando muito larga. A gente passa e fica batendo nela. E se você ainda não viu o meu vídeo sobre begônia brevirimosa, ela é uma planta que tem a folha muito delicada. Se você ficar batendo demais, ela começa a rasgar e ela sofre um estresse muito grande. Então é importante podar. Boa parte disso aqui que eu podar, eu sei que vai secar e não vai se desenvolver, mas boa parte vai se desenvolver. E principalmente, a planta mãe vai continuar botando brotos para fora e assim ela vai se desenvolver melhor. Na primavera ela vai estar super cheia de novo. Acho que uns 4, 5 meses essa planta não vai estar desse tamanho, mas vai estar próxima disso. Como que eu escolhi, como que eu vou podar essa minha planta? Primeiro que eu quero que a planta mãe tenha só os galhos principais. Por quê? Eu percebo que, vou aproximar a câmera aqui para vocês darem uma olhada. Eu percebi que na base dela existem vários brotos querendo sair. Aqui, inclusive, tem 2. Mas devido à dominância apical, devido à alcina, que foi o hormônio que eu expliquei na semana passada, tudo que se desenvolve vai para a ponta da folha. Tudo tá indo para a ponta dela. Então, isso aqui nunca vai se desenvolver. É um broto que vai ficar em eterna dormência. Então, eu vou cortar aqui para que esse broto se desenvolva. Vamos lá, coragem. Dó, né? Dá dó. Não dá, não. Esse pedaço aqui eu não vou jogar fora, gente. Pelo amor de Deus, que eu não vou jogar fora a minha planta. Mas eu quero aqui também que vocês vejam o seguinte. Aqui eu tenho vários nós da minha planta, tá vendo? 1, 2, 3. Todos esses nós estão dormentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou podar de 3 em 3, de modo que essa parte da folha, que tá muito bonita, eu consiga enterrar ali para encher o meu vaso. E eu vou fazer isso com todas as outras. E esses outros 3 aqui, ó, 1, 2, 3, eu vou colocar na água para desenvolver raízes e aumentar a minha quantidade de mudas. Isso aqui eu vou colocar na água. E esse aqui eu vou plantar, depois que eu fizer o curativo. Então a minha planta, ela vai começar a se encher daqui para baixo. Ela vai ficar careca no começo? Vai. Mas depois ela vai se desenvolver e vai ficar muito bonita. Então, bora lá. Olha só como é que tá difícil manter essa planta. Eu preciso de 3 tutores para que ela não morra. E isso não é legal para a planta. Ela tá ficando com o caule todo retorcido. E não precisa disso, né, gente? Se a gente tem olha só como é que tá difícil. Ela tá toda torta. Isso aqui tá crescendo tudo torto. Isso não faz bem para a planta. Ela vai ficar fraca com o tempo. No caso, como eu cortei aqui esse galho para desenvolver, esse aqui eu vou cortar um pouco mais acima. Eu quero que o nó que se desenvolva seja o do 2º andar. Por quê? Assim eu vou ter uma planta em vários níveis diferentes. Então, eu vou cortar essa aqui. Nesse caso aqui, como tá muito grande, se eu plantar isso aqui, a tendência é que ela morra. Então, eu vou cortar aqui ao meio, porque assim eu consigo colocar outras mudas aqui para que ela se desenvolva, tá bom? Ó, isso aqui é um problema. Vocês ainda não repararam? Tá vendo que o entre nós aqui tá normal e esse aqui tá muito curto? É justamente porque, como essa aqui é a parte dela que tava pelada,
ela está recebendo mais luminosidade. Portanto, o espaço entre nós está ficando cada vez menor. No caso dessa, como tem uma competição muito grande e as folhas ficam barrando, você vê que a tendência é que ela fique estiolada. Então essa planta, inevitavelmente no futuro, ia passar por um estresse muito grande. Então é melhor a gente diminuir o tamanho da planta, podando ela desse jeito, do que deixar ela nesse estado constante de estresse. E mesmo as folhas, elas servem para fazer muda. Vamos lá, vocês devem estar pensando que eu sou doida, né? Mas não, é assim, eu sei que é difícil, mas a gente tem que pensar na planta com a vida útil a longo prazo. E do jeito que ela tava, ela não ia aguentar por muito tempo. Então aqui, ó, eu cortei a minha planta em 3 níveis diferentes. Esse eu deixei maior, esse aqui para desenvolver esse galho e esse para desenvolver esses 2 aqui. Mas eu não parei por aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou adubar essa terra e vou replantar boa parte das minhas mudas. Algumas vão sobreviver e outras não. Mas o que importa é que a planta mãe vai ficar saudável e mesmo que as outras morram, essa aqui vai desenvolver e vai produzir mais mudas. Eu vou colocar aqui um bocache ao redor mais afastado da raiz. Vou misturar, afofar a terra, misturar para ele entrar. E vou começar a plantar as minhas mudas. Vou escolher as menores. Ó, essa aqui tá boa. Eu quero que todas elas fiquem assim. Eu não quero que elas fiquem muito grandes, tá? Porque quanto maior ela tiver, mais difícil é dela pegar. Então eu vou cortar aqui e vou plantar. Sempre tem que plantar um nó, tá? Não deixa o nó pra fora. Eu não vou plantar muitas nesse vaso pra não ter muita competição por luz, tá? Então eu vou plantar algumas e o restante eu vou plantar em outros vasos. Vou plantar umas 3 ou 4 só pra ela não ficar muito pelada aqui. Pessoal, esse vaso vai ficar assim, eu vou molhar vou molhar ele para ele ficar, para o adubo descer e ele ficar bem. Ó, tá vendo? Esse aqui tá muito grande. Olha o que eu falo, quando fica muito grande, a planta sofre um estresse, então é melhor tirar e isso aqui vai virar muda, tá? E é isso, pessoal. Então, o vaso vai ficar assim por enquanto. Eu sei que ele parece que tá feio, que tá vazio, mas se você quiser acompanhar nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, eu vou postar o dia a dia dele para os próximos meses. E eu tenho certeza que daqui para a primavera ele vai estar cheião assim, cheio de vida, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau!